escritos, que Ele continue sendo este homem que é do Senhor, a iluminar por onde quer que Ele venha passar, e sobretudo na grande e solene tarefa que Ele tem de preparar pastores para a obra do Senhor em Amém. toda a América do Sul. Amém. Usa o Senhor Deus, proteja, guarda. Nós estamos muito felizes e agradecidos pela presença deles esta semana. Queremos, Senhor Deus, pedir que a Tua bênção repouse sobre o pastor ao compartilhar conosco a palavra hoje, mais uma vez, a última vez, nesta semana. Amém. E queremos Te pedir também, Pai, pelos nossos irmãos que estão enfermos, a Gabi, o Peterson. Lembro-me da mãe da Heloísa, que está hospitalizada também, Senhor Deus. Hoje estaremos indo lá para visitá-la. Abençoe essa irmã querida, que ela esteja com o coração aberto para Ti, para o Senhor Jesus. Amém. E a salvação nele. Amém. Abençoe Peterson, abençoe todos os que estão enfermos, aqueles que estão enlutados. Senhor, traz o conforto e a esperança. É o que nós Te pedimos. E também suplicamos, Pai, por último, que o Senhor aceite nossa gratidão a Ti, através dos nossos dízimos e ofertas, e que esses recursos, Pai, sejam para ganhar almas, tesouros para o céu. Te pedimos estas bênçãos e as agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Amém, Senhor. Amém. 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 Bom dia, meus irmãos. Feliz sábado para todos. Muito obrigado, pastor André, pelo carinho com que nos recebeu, e aos demais pastores, pastor Denison, pastor William, pastor David e as suas respectivas famílias. Fomos muito bem tratados nesses dias, e foi uma sensação muito bonita ficar hospedados no mesmo templo onde a gente pregava todas as noites. Nunca tive essa experiência. Eu não sei se um dia teremos de novo essa experiência. Então ficamos muito felizes, muito seguros e muito bem atendidos. E tivemos a alegria de estar em família também. Mateus, podemos cantar? Eu vou arriscar. Hoje eu vou arriscar tocar um violão aqui. E o violão já está pronto Mas ali para você. Eu peço que você tenha paciência comigo, que eu não sou profissional. Tudo que eu sei do violão aprendi com 14 anos, e eu nunca mais melhorei. Então, vou tocar bem baixinho. Eu peço ao pessoal do som que deixe o violão bem baixinho, para não atrapalhar o Mateus. Inclusive foi o pastor que escolheu o tom da música. Então vai lá, pastor, puxa aí que eu vou atrás. Vamos tocar num acorde bem fácil para mim, em Ré. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é bom pra mim. Deus me quer bem, Deus me quer bem, Deus me quer bem, Deus é bom pra mim, Deus me
salvou. Deus me salvou. Deus me salvou. Deus é bom pra mim. Deus me sustém. Deus me sustém. Deus me sustém. Deus é bom pra mim. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é bom pra mim. Obrigado. Muito bom, muito bom. Obrigado. Deus seja louvado. Amém. Vamos deixar isso aqui, porque isso aqui não é a minha especialidade. Sabe que a gente conhece o Mateus e a Thaís já de algum tempo. Já viajamos juntos, cuidamos juntos do mesmo coral. Foi muito bom reencontrar aqui o Mateus e a Thaís e agora o pequeno Pedro. Irmãos, eu não estava acompanhando, mas eu ouvi que foi feita uma homenagem a ex-alunos adventistas. É isso, pastor André? E quem foram os homenageados, por gentileza? Olha, um grupo grande. Que bênção, hein? Parabéns. Muito obrigado por acreditarem na educação adventista e por permanecerem firmes também como fruto da educação adventista. Eu acredito muito na educação adventista. Eu também sou fruto da educação adventista lá no meu país. Muito obrigado. Continuem apoiando a igreja e continuem também sendo motivadores para que mais pessoas participem da educação adventista. George Whitefield foi um pastor anglicano. Ele ajudou a espalhar a mensagem do Evangelho na Grã-Bretanha e também nas colônias inglesas norte-americanas. O George Whitefield ficou conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre. E ele costumava fazer campanhas, de fato, ao ar livre. E centenas de pessoas iam ouvir a extraordinária pregação deste homem de Deus. Dizem que quando ele pregava, as pessoas quase que sentiam palpavelmente a presença do próprio Deus. Tamanha a espiritualidade deste servo de Deus. O pastor George Whitefield tinha um hábito muito interessante. Toda vez que ele se hospedava na casa de alguém, ele, antes de ir embora, ele conversava com as pessoas daquela família, um por um, e fazia um apelo, ainda que a pessoa não fosse cristã, ele fazia um apelo para reafirmar os seus votos de confiança em Deus. Sempre fazia isso. Ele não ia embora sem antes ter um encontro, ainda que breve, com todos os componentes da família. Certa ocasião, o pastor George Whitefield ficou alguns dias na casa de um coronel, que era uma boa pessoa, mas não era cristão. A esposa era cristã, as meninas tinham simpatia, mas ele, o marido, não era cristão. O pastor George Whitefield foi muito bem tratado nesse lar, pelo coronel, pela esposa, pelas duas filhas. Ele se sentiu de fato muito bem. E na noite anterior, antes de ir embora, ele ficou pensando: será que eu chamo esta família? Talvez vão achar que vão ficar meio desconfortáveis eu fazer um apelo.
ele não é cristão, mas é uma pessoa tão boa, é tão gente boa. Eu acho que não vou, desta vez eu não vou falar nada com eles. Vou deixar que o Espírito Santo faça o trabalho. Ele foi deitar e ele não conseguia dormir, pastor André, porque aquele hábito ele praticava com todos. E o Espírito Santo ficou martelando na sua mente: como assim, George? Você fala de Cristo, faz um apelo para todos, e você se hospedou na casa de uma pessoa tão boa, mas que não é cristã, não conhece o Evangelho, não conhece Jesus, e você vai embora sem fazer um apelo? Não. E o Espírito ficou. Só que já não dava mais tempo. No outro dia ele sairia cedo. E ele relutou com o Espírito Santo até que ele teve uma ideia. A casa era formada por as paredes de losangos de vidro. Ele pegou uma moeda e ele escreveu num dos losangos bem visíveis, escreveu a seguinte frase: uma coisa lhes falta. Uma coisa lhes falta. No outro dia, acordou cedo, agradeceu a hospedagem, a hospitalidade e foi embora. Quando ele foi embora, a senhora, a esposa, disse assim: eu fiquei triste. Eu sempre ouvi falar que o pastor Whitefield, ele sempre que se hospeda em alguma casa, ele ora, ele abençoa e faz um apelo para todos os membros da família, individualmente. Ele não fez isso conosco. A senhora, muito triste, chamou as duas meninas e falou assim: queridas, vamos lá no quarto onde está o homem de Deus, para ver se está tudo bem. Aí foram, subiram, entraram no quarto, estava tudo arrumado. E aquele sentimento de tristeza, de não ter sido abençoado, e não ter sido apelado, não ter recebido o apelo do homem de Deus. Mas de repente a esposa virou-se e viu a frase: uma coisa lhes falta. E naquele instante o Espírito Santo começou a fazer a obra no coração dela e das meninas. Elas ficaram tão emocionadas que a esposa desceu e chamou o marido e disse: querido, vem cá, olha aqui o que o homem de Deus escreveu, uma coisa lhes falta. O marido e a esposa ficaram emocionados e sabe o que eles disseram? O homem de Deus não foi embora sem nos deixar o recado. De fato, querido, disse ela olhando para o marido, nós estamos muito bem, mas nos falta uma coisa, nos falta Jesus Cristo. Você não acha? E o marido disse: é verdade, nos falta Jesus Cristo. Naquele instante, irmãos, o coronel, a esposa e as duas filhas se ajoelharam e ao redor da cama onde havia dormido o homem de Deus, entregaram a sua vida a Jesus Cristo. O Espírito Santo agiu através daquela frase: uma coisa lhes falta. Vamos pular para 2022, Igreja Central de Curitiba, irmãos que nos acompanham na transmissão. Eu quero fazer a mesma afirmação. Irmãos queridos, uma coisa nos falta. Durante essa semana toda eu comecei falando deste livro, porque eu comecei falando da cosmovisão adventista. E ao longo da semana eu fui passando por temas essenciais deste material. Ontem falamos sobre o dom de profecia. Mas, irmãos, uma coisa nos falta. O que será o que nos falta? É exatamente sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã. O que nos falta? Eu começo com um dos versículos mais poderosos da Bíblia, Joel capítulo 2. Você pode me acompanhar por gentileza? Joel capítulo 2, versículos 12 a 14. Joel capítulo 2, versículos 12 a 14. Joel capítulo 2, versículos 12 a 14. Você que está em casa ou nos acompanha pela transmissão, tome a sua Bíblia também. Joel capítulo 2, versículos 12 a 14.
Joel diz assim: agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que Ele havia anunciado. Quem sabe se Ele não voltará e mudará de ideia? Ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, o seu Deus. O profeta Joel, irmãos, está convocando nesse texto a uma mudança total. E no verso 13, ele lança as bases para o sermão de hoje. Ele fala de reavivamento e reforma. Ele diz: rasguem o coração. Rasguem o coração. Para o judeu, rasgar a roupa era um sinal de profunda tristeza. Para o judeu, rasgar a roupa era um sinal de profundo desespero. Quando o profeta diz: rasguem o coração, ele está dizendo: vocês precisam demonstrar sinais exteriores de tristeza, porque alguma coisa muito ruim está para acontecer. Quando o profeta diz, em vez de rasgar a roupa, rasguem o coração, ele está anunciando uma calamidade terrível, tão terrível, que não basta rasgar a roupa, é necessário rasgar o coração. E mais, o profeta Joel sabia que era possível rasgar a roupa sem sentir tristeza. O profeta Joel sabia que era possível rasgar a roupa sem demonstrar desespero, ou sem possuir de fato desespero. O profeta Joel está dizendo: vocês precisam demonstrar um sinal interno de mudança, para que então aconteça um sinal externo de mudança. O profeta Joel sabia que é possível demonstrar exteriormente piedade sem interiormente de fato ter piedade. E mais, o profeta Joel sabia que eu, Adolfo, e você, irmão querido, nós podemos demonstrar hipocritamente uma religiosidade, mas no fundo, não sermos tão religiosos ou tão espirituais quanto demonstramos exteriormente. O profeta Joel sabia disso. Por isso ele não disse rasguem a roupa, por isso ele disse rasguem o coração. Joel está introduzindo o tema do reavivamento e reforma. Ellen White diz algo muito interessante e sério em relação a este tema. Olha lá, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo, o reavivamento, buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Irmãos queridos, uma coisa nos falta. Sabe o que nos falta? Reavivamento e reforma. Não, nós não estamos vivendo ainda como deveríamos viver. E a mesma senhora Ellen White, ao argumentar sobre a importância destas mudanças, ela diz assim: o povo de Deus não suportará a prova, a menos que haja um reavivamento e uma reforma entre o povo de Deus. Mas escute, este reavivamento e esta reforma deve começar a sua obra purificadora entre os pastores. Esta citação é impressionante. E eu queria comentar duas coisas sobre ela. A primeira é que se nós quisermos enfrentar os dias difíceis que se aproximam, não poderemos fazê-lo com a fé fraca, com a fé vacilante que muitas vezes nós demonstramos. Quantas vezes diante de um pequeno desafio nós desistimos,
nós desanimamos, nós nos desmotivamos. E quantas vezes muitos cristãos, muitos adventistas, diante de uma provação, diante de um desapontamento, diante de uma tristeza, dizem: sabe de uma coisa? Eu não quero ir mais para a igreja. Me trataram mal. Que igreja é essa? Tchau, eu vou embora dessa igreja. Irmãos, não aconteceu ainda a provação pior. Se diante de uma coisa pequena, eu não estou diminuindo isso, mas diante de algo que será infinitamente menor, aquilo que virá nos próximos tempos, e nós já desanimamos, como é que nós vamos enfrentar os dias difíceis, que vão testar o nível da nossa confiança em Deus? Portanto, reavivamento e reforma são necessários para enfrentar os momentos difíceis. Irmãos queridos, nós ficamos meses sem poder frequentar o templo. Nós ficamos meses sem encontrar nossa comunidade espiritual. Nós ficamos meses tendo que adorar sozinhos. E muita gente desanimou, e muita gente abandonou Deus e abandonou a igreja. Irmãos, a pandemia não é o pior que vai nos acontecer. É o princípio das dores. Um segundo ponto que me chama a atenção dessa citação que eu li agora há pouco, é que essa citação diz que esta obra deve começar sua obra purificadora entre os pastores. Aqui tem alguns pastores. Além do corpo ministerial da igreja, tem vários pastores. E talvez nos estão acompanhando alguns pastores. Pastor André, eu peço licença para dizer o seguinte para todos os pastores: amigos pastores que me escutam, que me assistem aqui, que me escutam à distância, o reavivamento e a reforma deve começar em nós. As mudanças internas e as mudanças externas, queridos pastores, que nós queremos ver nos irmãos e nas irmãs da igreja, primeiramente precisam acontecer em nós. Fé autêntica, vida espiritual forte, comunhão com Deus, apego à palavra, estilo de vida cristão bíblico. Pastores, é conosco primeiro. É conosco primeiro. Caso contrário, que pastores somos nós que esperamos ver na igreja uma transformação que nós mesmos não demonstramos? Pastores amigos, pastores queridos, jovens de mais experiência, precisamos dar o tom da espiritualidade à nossa igreja. Precisamos dar o tom espiritual à nossa igreja. Essa obra deve começar em nós. Uma pergunta importante neste tema é: o que é reavivamento e reforma? Olha essa citação a seguir. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração, um ressurgimento da morte espiritual. Bom, isso é reavivamento. Reavivamento, irmãos, não é sinônimo de reforma, são coisas distintas. Eu até diria que, em outras palavras, reavivamento é um renascimento espiritual. É como se a pessoa estivesse morta e agora ressuscita espiritualmente. Bom, isso é reavivamento. Por outro lado, continua, reforma significa reorganização, mudança de ideias, mudança de teorias, mudança de hábitos, mudança de práticas. Como se pode perceber, a reforma tem como foco a prática da vida, enquanto que o reavivamento tem como foco a cosmovisão da vida. Eu tenho falado disso a semana toda. Eu não posso ser cristão de verdade se o que aconteceu na minha vida foi uma coisinha de nada. Eu fiz um ajuste aqui e eu começo a seguir a Jesus Cristo. Não. Reavivamento e reforma são profundas mudanças radicais,
onde nós abrimos mão do nosso gosto e passamos a viver o novo gosto de Deus. Para ser bem didático e bem claro, eu poderia dizer de maneira simples, que é o seguinte: no reavivamento ocorre uma mudança interna. Na reforma ocorre uma mudança externa. Graças à mudança interna, é possível uma mudança externa. É simples assim. Portanto, se eu tenho ajustes externos a fazer na minha religiosidade, na minha espiritualidade, não é pelo externo que eu deveria começar. Eu deveria começar pelo interno. Aquilo que controla as minhas ações. Isso é o reavivamento. É muito fácil, com todo respeito, é muito fácil começar uma dieta vegetariana. Mas não é assim que começa o reavivamento. O reavivamento começa com a mudança interna, que provoca e que dá resposta àquilo que deveria acontecer, evidenciado por mudanças de atitudes visíveis. Precisa mudar algo dentro de mim, para então mudar algo fora de mim. E na verdade, irmãos, toda transformação precisa ter esses dois aspectos: o reavivamento e a reforma. Por quê? Porque se o reavivamento é apenas espiritual, as pessoas não vão perceber que você mudou. Mas se o reavivamento é apenas exterior, isso pode virar legalismo. E nós podemos começar a cobrar das pessoas mudanças externas, quando no fundo, ainda estamos mortos. É possível estar morto espiritualmente e fazer coisa boa. Claro que é possível. É uma hipocrisia espiritual. Por isso o reavivamento produz reforma, e nunca ao contrário. É o reavivamento que produz reforma. Alguém pode estar perguntando: Adolfo, o que nos faz crer que precisamos experimentar reavivamento e reforma? Adolfo, eu estou bem. Você está vindo ali de Brasília me incomodar, me dizendo que tem que passar por reavivamento. Adolfo, eu estou bem. Eu estou na igreja há muito tempo. Eu estudo a Bíblia há muito tempo. E você vê com essa conversa de reavivamento e reforma. Para começar, a conversa não é minha. A conversa é do profeta Joel. É ele que está nos instigando a isso. E não é invenção da senhora White. Ela toma Joel e começa a refletir em Joel. Mas irmãos, essa percepção da necessidade de mudança é uma percepção que está acontecendo em vários lugares. Não é só na igreja adventista, não. Heber Carlos de Campos, não sei se você ouviu falar. Ele é um teólogo protestante brasileiro. É um teólogo presbiteriano. Eu tenho um profundo respeito por esse teólogo. E eu tenho em casa todos os livros que ele escreveu. E já li quase todos eles. Ele é um teólogo sistemático e também é a minha área, teologia sistemática. Eu vou tomar esse teólogo presbiteriano para mostrar como esse assunto do reavivamento e da reforma está na mente de muita gente sincera. Veja, acompanhe a citação. Como a evangelização moderna, palavras do pastor Heber Carlos de Campos. Como a evangelização moderna tem sido antropocêntrica, dizendo ao ouvinte aquilo que se pensa que o incrédulo quer ouvir, também a forma do culto tem sido elaborada de modo a atrair pessoas para adorar a Deus. Aí ele continua: a adoração moderna é planejada para atrair pessoas que são os consumidores de música contemporânea, ao invés de ser promovida para que as pessoas levantem os olhos para o céu, para cultuar corretamente o Deus verdadeiro. Olha que coisa! E ele continua: ao invés de prepararmos pessoas para serem membros do sacerdócio real, da nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, para aprenderem sobre o verdadeiro Deus e a vida eterna em Cristo Jesus, estamos estimulando essas pessoas a apurarem o paladar por aquilo que o entretenimento moderno já lhes apresentou. Ele continua dizendo: antes que verdadeiros adoradores, estamos vendo pessoas preocupadas com o consumo musical e litúrgico, querendo ouvir o que lhes agrada e não o que agrada a Deus. Gente, isso é muito sério. Por que uma pessoa quer ouvir o que lhe agrada e não o que agrada a Deus? A resposta é muito simples: essa pessoa não passou por um reavivamento. Pode ter passado por uma reforma, mas não por um reavivamento. Pessoas reavivadas não estão interessadas no pregador, ainda que ele pregue bem. Pessoas reavivadas estão interessadas na palavra de Deus, que por coincidência é o pregador que traz. Eu gosto de ouvir o pregador fulano. Eu gosto, percebe? Cristianismo humanista, eu gosto. Eu gosto da lição de escola batina do fulano. Eu gosto, percebe? O cristianismo humanista, eu gosto. Alguns especialistas dizem assim, que infelizmente a religiosidade atual é comparada a um restaurante self-service. Você entra e diz: eu quero isto, quero isto, quero isto, quero isto. No final você paga e se serve à vontade. Muita gente encara a vida espiritual dessa forma. Gosto do sermão do fulano, da escola sabatina do cicrano, do seminário do outro, e portanto não preciso ir em nenhum templo, não preciso ser membro de nada, porque eu quero me servir como eu quiser. Se eu penso assim, é porque eu não passei por um reavivamento e reforma. Porque se tivesse passado por um reavivamento, eu estaria preocupado em ouvir o que agrada a Deus. Irmãos queridos, esse pensamento do pastor Heber Carlos de Campos, um teólogo presbiteriano, é um relato triste e fiel daquilo que acontece. Mas isso não é novo. Isso não é novo. Joel capítulo 2, versículos 1 e 2, por gentileza. Abra sua Bíblia aí. Você já estava com ela aberta? Há mais de 27 séculos o inspirado profeta Joel referiu-se a esse assunto. E ele escreveu, Joel 2, 1 e 2: toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Tudo bem, historicamente falando, estas palavras têm aplicação imediata aos tempos do Antigo Testamento, quando Israel estava sendo invadido e era necessário então preservar-se e preparar-se para aquele instante. No entanto, essa mensagem do profeta Joel, através do método historicista, nos leva a pensar que hoje nós também devemos dar o alarme no Monte Santo de Deus, ou seja, no povo de Deus. Por quê? Porque ocorrerão eventos de tamanha magnitude que os moradores do mundo precisam estar preparados. Não há dúvida, queridos irmãos, que nós estamos já adentramos nas vésperas dos momentos que definirão a história da humanidade. Então o chamado de Joel é também um chamado para nós. A trombeta deve tocar em todos os recantos de Sião. Em outras palavras, a trombeta deve tocar em todas as igrejas. Como que a gente pode notar que alguém passou pelo reavivamento e a reforma? Algumas coisas. Número 1, a pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma tem uma vida de oração e ação. Nem ação sozinha e nem oração sozinha. Oração e ação. Não apenas trabalhar e não apenas orar. As duas coisas juntas. Porque aquele que nada faz se não orar, em breve deixará de orar. E aquele que nada faz se não trabalhar, em breve não verá mais graça nisso e também vai parar de trabalhar. Oração e ação. Ação e oração. Número 2. A pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma
Tenha a sua vida pautada pela palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia hoje está aqui na nossa mão. A Bíblia está em nosso celular. A Bíblia está na nuvem, a Bíblia está na internet, a Bíblia está em todo lugar e você tem livre acesso a ela. Mas não será sempre assim. Chegará um momento em que muitos serão privados da palavra de Deus. E então você vai depender da palavra estar na sua memória. Aqueles versos que você decorou, aquelas passagens que você memorizou, serão fonte de seu alimento. E se você não decorou nada, você vai sofrer. Ou vai depender de alguém que decorou. Por isso, irmãos queridos, estudemos a palavra de Deus com profundidade. Entesouremos na memória as suas promessas, para que a Bíblia, quando for tirada de nós, permaneça em nosso cérebro, em nosso coração, e nos dê força para resistir à tentação. Hoje não faz sentido, né, dizer para você, você não vai ter a Bíblia em algum momento. Você diz, é estranho falar isso. Basta você olhar para a Idade Média, onde Bíblias e mais Bíblias eram queimadas. Isso vai se repetir com muito mais intensidade, porque hoje podemos ser vigiados muito mais do que as pessoas daquela época. Aliás, já estamos sendo vigiados. Confiar na palavra de Deus, irmãos, implica em uma vida de confiança em Deus, nas orientações de Deus. Eu estou me lembrando de uma poesia muito linda, que diz assim: não peço apenas pelo pão, não peço apenas por um mundo sem conflitos, não peço apenas proteção, não peço apenas paz ao coração aflito. Ensina-me a dar somente um passo cada vez. Quando eu quiser de novo andar na tua frente, ensina-me a confiar, ensina-me a descansar em ti. Essa poesia é uma linda melodia. O Jomir e a Yasmin vão apresentar agora para nós. Escute com atenção. Pense nisso, por favor. Não peço apenas pelo pão, não peço apenas por um mundo sem conflitos, não peço apenas proteção, não peço apenas paz ao coração aflito. Não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracassos, mas vou ficar bem junto a ti e nunca mais fugir pra longe dos teus braços. Pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mas eu percebo que não há pra onde ir. Sou como o filho que insiste em partir. Não sei te amar, não quero te ouvir. Me ensina a andar somente um
quiser de novo andar na tua frente, me ensina a confiar, me ensina a descansar em ti. Amém. Muito obrigado, querida. Sabe como é que você fortalece a sua confiança em Deus? Lendo e ouvindo a sua palavra. Número 3, a pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma, guarda corretamente o sábado. O sábado é um teste. E tem muita gente não guardando o sábado devidamente. Cultua a Deus de manhã e à tarde, depois do almoço, vai cuidar dos seus negócios. Cuidado. Pessoas reavivadas e que fizeram uma reforma, guardam devidamente o sábado. Número 4, a pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma é fiel nos dízimos e nas ofertas, porque à medida que o tempo passar, a obra ficará mais necessitada, o evangelho terá de ser levado a outros lugares. Não fará sentido guardar a riqueza, porque toda a riqueza será destruída. Fará sentido apenas devolver a Deus, para que mais pessoas conheçam o evangelho. A pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma deve ter seu culto pessoal diário. É muito bom ter o culto comunitário, claro que é bom congregar com os irmãos, mas o culto comunitário só faz sentido quando você tem seu momento a sós com Deus. Número 6, a pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma não deve se envolver com o mundo. Não deve desfrutar das coisas do mundo que nos distanciam de Deus, em sentido de divertimento, em sentido de cultura, em sentido de questões que passam a comandar o nosso gosto e a diminuir o nosso prazer de fazer a vontade de Deus. Finalmente, a pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma está disposta a uma vida de renúncia e a uma religião de compromisso. Compromisso é uma palavra séria. Muita gente não me anota na classe Escola Batina, não, pastor André. Não toma. Eu não sei se eu venho semana que vem, eu vou aparecer. Eu nem sei se vou gostar dessa classe. Estou dando um exemplo simples. Parece que as pessoas não querem compromisso. Não querem assumir um compromisso. Muitos dizem assim: não, Adolfo, o importante é a fé. Mas, irmão, o que é fé? A fé está distante do compromisso? Não, senhor. Pessoa que tem fé é pessoa comprometida. Pessoa que tem fé vive uma religiosidade e uma espiritualidade responsável. O apóstolo Tiago já resolveu esse assunto faz tempo, quando ele escreveu em Tiago 2,20: a fé sem as obras é inútil. Ou como diz a revista atualizada, a fé sem as obras é morta. Então, não venhamos com esse papo de eu tenho fé. Porque Tiago diria, eu também tenho fé. Então me mostra as suas obras. Irmãos queridos, tudo isto nos mostra que precisamos viver em santidade. Viver em santidade significa em consagração. Santidade é a operação do Espírito Santo que nos faz novas pessoas. Quando Deus nos salva, Ele inicia um processo de recuperação da imagem de Cristo em nós. Olha só, pense num navio. O navio está afundado em alto mar. Quando Deus inicia o processo salvífico, equivale a uma equipe de resgate trazer esse navio de alto mar ao porto e amarrar esse navio ao porto para que não afunde mais. Esse é o início do processo de salvação, mas é o início. Depois que o navio é amarrado ao cais, ele ainda está furado, ele ainda está ruim, não serve para navegar, mas ele está salvo. Ele precisa agora ser curado.
Aí vem toda uma equipe de especialistas para arrumar aquele navio. Quando Deus nos pinçou de um lamaçal de pecado, Ele iniciou o processo de salvação, mas agora Ele quer continuar o processo da cura. A cura se chama santidade e dura toda uma vida. Você pode ter certeza da salvação quando você aceitou Jesus Cristo, mas você não está curado. Você precisa dizer: Deus, eu quero ser curado. É a mesma coisa que dizer: Deus, eu quero viver em santidade. Aí você pergunta: pastor Adolfo, é possível ter percepção disso? Bom, essa é uma questão muito pessoal. Mas talvez essas 4 perguntas que vão projetar agora ajudem você. Número 1, pergunte isto e dê uma resposta sincera. Pergunta 1: tenho andado diariamente nos caminhos de Deus, fazendo a sua vontade em tudo? Faça essa pergunta a você mesma, a você mesmo. Segunda: tenho desenvolvido hábitos que amadurecem minha vida cristã? Leitura na Bíblia, vida de oração, vida de testemunho, vida de serviço? Responda a essa pergunta. Número 3, sinto que a cada dia estou mais perto de Cristo e mais longe do pecado? Ou você ainda se encanta com as coisas pecaminosas? Responda honestamente para você. Número 4, desfruto da certeza da salvação em e por Cristo? Uma vez um amigo nosso, lá no NASP, Engenheiro Coelho, numa pregação de sexta-feira, impressionante, no meio do sermão, ele disse assim: se Cristo viesse hoje, se eu tivesse que ser convidado ao descanso hoje, eu estou salvo pela graça de Deus. Gente, quem estava distraído levantou o pastor André o olhar e falou: quem que é esse arrogante aí? Alguns pensaram: quem que é esse soberbo espírito? Como assim estou salvo em Cristo? Irmãos, um dos assuntos mais insistentes na Bíblia é a segurança da salvação. É a certeza da salvação. Como é que você fica na dúvida? Não sei se estou salvo. Como que não sei? Se você não sabe, quem sabe então? Quer dizer que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi suficiente para você? Não existe isso. Se você está em Cristo, é nova criatura. E se você é nova criatura, você está no caminho da salvação. É simples de entender. Agora, mas eu não sei se eu estou salvo. Bom, se você tem dúvida, é porque é um problema de natureza espiritual. E você precisa conversar sobre isso com Deus. Eu quero terminar lendo Apocalipse 3, 14. Nosso último texto de hoje. Apocalipse 3, 14 a 16. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, Apocalipse 3, 14 a 16. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A mensagem da testemunha fiel à igreja de Laodiceia não é apenas uma mensagem de justificação e de perdão. É uma mensagem de um chamado ao arrependimento. Cada um de nós precisa avaliar a sua vida, conversar seriamente com Deus e tomar as decisões corretas de nos aproximarmos do Senhor. É só assim que estaremos preparados para enfrentarmos os difíceis dias que virão. Se você não estiver selada por Deus, você não vai resistir. Eu não vou resistir. Irmãos queridos, reforma e reavivamento e reforma dizem respeito a voltar às antigas e sãs doutrinas, com zelo ardente, com desejo, com compromisso. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós. Que nós voltemos àquele primeiro amor que tivemos quando conhecemos a Cristo. Lembra da história inicial do pastor Whitefield? Falta-nos uma coisa.
Sabe o que falta, irmãos? Que submetamos a nossa vida a Deus, e Ele operará em nós o reavivamento e a reforma que precisamos. É isso que nos falta. Mas para que isso seja possível, é necessário que estabeleçamos prioridades. É necessário que Deus seja prioridade em nossa vida. Sabe por quê? Porque aonde quer que seja que você esconda o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Agora, aqui na terra, os ladrões podem roubar o seu tesouro, mas se você o esconder lá no céu, o seu tesouro estará seguro. Saiba de uma coisa, querido irmão: há um tesouro no final desta jornada, desta vida, e esse tesouro é a razão do nosso viver. E sabe quem é esse tesouro? Cristo é o tesouro. Ele é a razão do nosso viver. Vamos pensar sobre isso. A Juliana e o Mateus vão cantar sobre o maior tesouro, que é a garantia do reavivamento e da reforma que eu e você precisamos. Aonde quer que seja que escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver.
da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro. Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro. Cristo é meu tesouro. Será o meu tesouro até eu Muito obrigado, Juliana. Obrigado, Mateus, aos instrumentistas. Irmãos queridos, a nova terra está em construção. A nova Jerusalém está em construção. E as obras estão bem adiantadas. Logo, logo, Cristo vai dizer: Pai, terminei. Aí vai se cumprir o que diz Apocalipse. Quem está puro, continue puro. Quem está sujo, continue sujo. Acabou. Irmãos, nós não poderemos entrar na Nova Jerusalém a menos que uma mudança tenha ocorrido em nossa vida. Reavivamento e reforma. Você não pode fazer isso, e nem eu. É Cristo que faz isso pelo Espírito Santo. Eu queria convidar você a que você avalie a sua vida e que você diga a Deus: Deus, eu preciso desse reavivamento. Isso está faltando em mim. Você quer segurar na mão de Jesus Cristo? Sim? Querido Deus, muito obrigado. O Senhor é o nosso tesouro. É tudo o que precisamos. Corremos loucamente pela vida, juntando coisas, buscando coisas, mas tudo o que precisamos é o Senhor. Ajude-nos a colocar o nosso tesouro no céu, no Senhor. Ajude-nos a avaliar a nossa vida, a encarar essa pessoa no espelho. Vamos concluir que nos falta o reavivamento e a reforma. Quando isso acontecer no seu povo, então Jesus virá. E nós queremos estar nesse grupo. Nós queremos sim. Toma nossa frágil mão e permite que cresçamos em maturidade, em santidade, por Teu poder. Em nome de Cristo, amém. Obrigado, amigos. Bom restante de sábado para todos.